Liberalismo teológico. Origem, desenvolvimento e impacto na teologia cristã. O liberalismo teológico constitui um dos momentos mais influentes e controversos da história da teologia cristã. Surgido principalmente entre os séculos XVIII e XIX, em meio ao contexto intelectual do iluminismo europeu, esse movimento procurou reinterpretar o cristianismo de modo compatível com as exigências da razão moderna. Diferentemente das heresias clássicas dos primeiros séculos, que geralmente negavam doutrinas específicas da fé cristã, o liberalismo teológico representou uma reconfiguração mais abrangente da própria natureza da religião cristã. Seus defensores não pretendiam necessariamente abandonar o cristianismo, mas adaptá-lo às sensibilidades intelectuais de uma época que demonstrava crescente desconfiança em relação à autoridade das Escrituras, aos milagres, à revelação sobrenatural e aos dogmas históricos da Igreja. Em muitos aspectos, o liberalismo teológico pode ser compreendido como uma tentativa de preservar a relevância cultural do cristianismo em um mundo cada vez mais moldado pelo racionalismo, pela ciência e pela autonomia humana. O surgimento do liberalismo teológico não pode ser compreendido sem considerar as profundas mudanças filosóficas ocorridas após o iluminismo. O pensamento iluminista promoveu uma confiança sem precedentes na capacidade da razão humana de compreender e explicar a realidade. Filósofos como Kant exerceram enorme influência ao redefinir os limites do conhecimento humano e ao deslocar o foco da teologia da revelação objetiva para a experiência subjetiva. A razão passou a ser vista como o critério supremo para avaliar todas as reivindicações religiosas. Nesse contexto, elementos centrais da fé cristã, como milagres, profecias, inspiração bíblica e intervenção divina na história, passaram a ser considerados problemáticos ou incompatíveis com a visão moderna do mundo. O liberalismo teológico nasceu justamente do esforço para reconstruir o cristianismo dentro dessas novas categorias intelectuais, preservando sua relevância ética e espiritual, enquanto reinterpretava ou abandonava muitos de seus fundamentos históricos e sobrenaturais. Uma das figuras mais importantes para o desenvolvimento inicial do liberalismo foi o teólogo Schleiermacher, frequentemente chamado de o pai da teologia liberal, reagindo tanto ao racionalismo frio do iluminismo, quanto à ortodoxia protestante tradicional. Ele procurou fundamentar a religião não na revelação objetiva ou em proposições doutrinárias, mas na experiência religiosa interior. Segundo sua famosa definição, a essência da religião consistia no sentimento de dependência absoluta diante do infinito. Essa mudança representou uma transformação radical na compreensão da fé cristã.
Em vez de começar com aquilo que Deus revelou nas Escrituras, a teologia passou a começar com a experiência humana. As doutrinas cristãs deixaram de ser vistas como verdades reveladas por Deus e passaram a ser entendidas como expressões históricas da consciência religiosa da comunidade cristã. Essa perspectiva iria influenciar profundamente praticamente todas as formas posteriores de liberalismo teológico. Outro aspecto fundamental do liberalismo teológico foi sua abordagem das Escrituras. A Bíblia deixou de ser considerada a palavra inspirada e infalível de Deus e passou a ser tratada principalmente como um documento histórico produzido por comunidades religiosas ao longo do tempo. O desenvolvimento da crítica histórica e literária das Escrituras desempenhou papel decisivo nesse processo. Muitos teólogos liberais adotaram pressupostos naturalistas que excluíam, desde o início, a possibilidade de intervenção sobrenatural na história. Como consequência, milagres foram reinterpretados como lendas, profecias foram explicadas como redações posteriores aos eventos previstos, e diversos relatos bíblicos passaram a ser considerados construções teológicas em vez de registros históricos confiáveis. Embora a crítica bíblica tenha produzido contribuições importantes para o estudo do contexto histórico das Escrituras, sua utilização dentro do liberalismo frequentemente resultou na erosão da autoridade bíblica e na relatividade do testemunho apostólico. A cristologia liberal constitui outro dos aspectos mais significativos desse movimento. A teologia cristã histórica sempre confessou Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Filho eterno de Deus encarnado para realizar a redenção de seu povo. O liberalismo teológico reinterpretou amplamente essa doutrina. Influenciados por pressupostos racionalistas e naturalistas, muitos teólogos liberais rejeitaram a concepção virginal dos milagres, a ressurreição corporal e a divindade de Jesus. Jesus passou a ser apresentado principalmente como um mestre moral extraordinário, um exemplo supremo de consciência religiosa ou um reformador ético que revelou o valor da fraternidade humana. Essa reconstrução da pessoa de Jesus tornou-se particularmente evidente na chamada busca pelo Jesus histórico. Movimento que procurou separar o Jesus da história do Cristo da fé proclamado pela Igreja. O resultado foi uma profunda ruptura entre a cristologia bíblica e a cristologia liberal. A doutrina da salvação também sofreu profundas transformações dentro do liberalismo teológico. A compreensão clássica da expiação subjetiva foi amplamente rejeitada por muitos teólogos liberais, que a consideravam incompatível com as sensibilidades morais modernas. Em vez de enfatizar a culpa humana diante de Deus, a necessidade do perdão divino e a obra redentora de Jesus na cruz, o liberalismo passou a enfatizar o progresso moral da humanidade.
a transformação ética da sociedade e o desenvolvimento espiritual do indivíduo. O pecado deixou de ser compreendido principalmente como rebelião contra Deus e passou a ser visto como ignorância, imaturidade ou imperfeição moral. Consequentemente, a salvação tornou-se menos uma reconciliação objetiva com Deus e mais um processo de aperfeiçoamento humano. Essa mudança alterou profundamente o significado do Evangelho e redefiniu o propósito da missão cristã. Durante o século XIX, o liberalismo teológico alcançou enorme influência nas universidades, seminários e igrejas protestantes da Europa. Um dos seus principais representantes foi Ritschl, que enfatizou o valor ético do reino de Deus e procurou libertar a teologia de elementos considerados metafísicos ou dogmáticos. A religião cristã passou a ser interpretada principalmente em termos de valores morais e transformação social. Nesse contexto, o reino de Deus deixou de ser visto como a manifestação soberana do governo redentor de Deus na história e passou a ser identificado com o progresso ético da humanidade. Essa perspectiva exerceu profunda influência sobre diversos movimentos sociais e eclesiásticos, especialmente aqueles voltados para reformas políticas e melhoria das condições sociais. Embora tais preocupações possuam importância legítima, frequentemente foram desvinculadas da mensagem bíblica sobre pecado, redenção e reconciliação com Deus. O liberalismo teológico também desempenhou papel decisivo no surgimento do chamado evangelho social, especialmente nos Estados Unidos. Influenciados pelas ideias liberais, diversos líderes cristãos passaram a enfatizar a transformação das estruturas sociais como principal missão da igreja. Questões relacionadas à pobreza, educação, saúde e justiça social receberam crescente atenção. Embora essas preocupações reflitam aspectos legítimos da ética cristã, muitos representantes do evangelho social acabaram reduzindo a missão da igreja à reforma da sociedade. A proclamação da salvação em Jesus, a necessidade de conversão pessoal e a centralidade da cruz foram gradualmente substituídas por programas de transformação social. Essa tendência demonstrou uma das consequências mais significativas do liberalismo teológico: a substituição da redenção sobrenatural pela melhoria moral e social da humanidade. No início do século XX, o liberalismo teológico enfrentou sérias críticas e desafios. Os horrores da Primeira Guerra Mundial abalaram profundamente o otimismo característico da teologia liberal. A crença no progresso inevitável da humanidade e na capacidade da razão de conduzir a civilização a um futuro melhor mostrou-se excessivamente ingênua diante da devastação causada pelo conflito. É nesse contexto que teólogos como Karl Barth iniciaram uma forte reação contra o liberalismo.
Embora Calbart não tenha retornado integralmente à ortodoxia reformada clássica, sua crítica ao antropocentrismo liberal marcou uma mudança significativa na teologia do século XX. Ele insistiu na transcendência de Deus, na centralidade da revelação divina e na incapacidade humana de alcançar Deus por meio de seus próprios recursos. Sua obra contribuiu decisivamente para enfraquecer a hegemonia liberal que havia dominado grande parte da teologia protestante europeia. Apesar das críticas e do declínio de suas formas clássicas, o liberalismo teológico continua exercendo influência significativa na teologia contemporânea. Muitas de suas pressuposições permanecem presentes em diversos movimentos modernos que questionam a historicidade dos milagres, relativizam a autoridade das Escrituras, reinterpretam a pessoa de Jesus e redefinem a missão da Igreja em termos predominantemente sociais ou culturais. Em muitos contextos acadêmicos e eclesiásticos, o legado liberal continua moldando a maneira como a fé cristã é compreendida e apresentada. O estudo do liberalismo teológico não constitui apenas uma investigação histórica, mas uma ferramenta essencial para compreender muitos dos debates teológicos contemporâneos e os desafios enfrentados pela Igreja no mundo moderno. O liberalismo teológico representa uma das mais profundas rupturas com o cristianismo histórico, já ocorridas dentro da própria tradição protestante. Embora tenha surgido com a intenção de tornar a fé cristã intelectualmente aceitável para a cultura moderna, acabou subordinando a revelação divina aos critérios da razão humana e da experiência subjetiva. A teologia deve começar não com a experiência humana, mas com a autorrevelação de Deus nas Escrituras. O liberalismo erra ao negar ou relativizar doutrinas fundamentais como a inspiração e inerrância da Bíblia, a divindade de Jesus, sua ressurreição corporal, a expiação substitutiva e a necessidade da regeneração sobrenatural. Além disso, sua visão otimista da natureza humana contradiz a doutrina bíblica da depravação do homem caído. Embora algumas de suas contribuições históricas tenham sido estimulado investigações importantes sobre o contexto bíblico e a responsabilidade social da Igreja, sua estrutura teológica fundamental desloca o centro da fé de Deus para o homem. A avaliação aqui concluída, portanto, é que o liberalismo teológico não constitui uma legítima reformulação do cristianismo bíblico, mas uma reconstrução da fé moldada pelos pressupostos do pensamento moderno, na qual a autoridade das Escrituras é substituída pela autonomia humana e a mensagem da redenção é reduzida a um projeto de aperfeiçoamento moral e social.